saber, o diálogo bíblico pastoral. Já trabalhamos aqui sobre o aconselhamento bíblico e na terça-feira nós começamos a falar, discorrer a respeito da amizade. O que você sabe acerca desse tema? Você já teve o privilégio de escrutinar a escritura nesse particular? O proverbista Salomão, em Provérbios 17:17, disse: em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce o irmão. E nós, na terça-feira, fizemos algumas considerações preliminares acerca da amizade. Falamos que a amizade é uma capacidade dada por Deus. Quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, de acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus facultou ao ser humano a capacidade relacional. Ou seja, o ser humano é um ser sociável que foi criado por Deus para viver em comunidade. Também versamos sobre o fato de que a capacidade de ter amizade, de se relacionar, ela foi afetada por decorrência do advento do pecado, conforme lemos em Gênesis, capítulo 3. Nós fizemos algumas observações, algumas aplicações pungentes. Interessante que a partir de então, nós começamos a discorrer também sobre concepções extremadas sobre a amizade. Nós vimos que nós não devemos ser amigos de todos. Vimos também que nós precisamos ter amizade. Estudamos também sobre níveis de amizade. No Antigo Testamento hebraico, algumas palavras são traduzidas para a nossa língua portuguesa. E nós vimos a palavra colega, que é a tradução de uma palavra grega, para fazer referência a níveis de amizade. A palavra vizinho, a palavra amigo, também a palavra melhor amigo. Também dissertamos acerca da amizade que deve ser evitada. Vimos que o cristão, o servo de Deus, ele deve se abster da amizade com ímpios. E nós fundamentamos aqui de forma substancial à luz da Bíblia. Nós mencionamos, explicamos o Salmo 1, verso 1, 1 Coríntios 15, 33, dentre outros textos. Também vimos que uma outra amizade que deve ser evitada é a amizade com falsos mestres. E nós lançamos mão da escritura em 2 Coríntios 6, 14, que Paulo fala sobre o jugo desigual. E quando a gente interpreta a Bíblia de forma correta, nós percebemos que por extensão pode ser aplicável a várias áreas do relacionamento, mas principalmente no que diz respeito à associação com falsos mestres. Vimos também que a amizade deve ser evitada em termos de comungar, se associar com irmãos indisciplinados. Nós mencionamos 1 Coríntios 5, versículo 11. Hoje nós iremos tratar o mesmo tema acerca da amizade, focando em outro tópico. Em certa medida, esses temas estão atrelados, estão unidos, unificados, de modo que você que acompanhou aí o quadro voltado para o aconselhamento bíblico, você também terá condições de aproveitar muito bem a temática que nós estamos discorrendo agora, referente à amizade. O pastor Arlan, ele já fez aqui uma introdução muito oportuna, fazendo uma espécie de revisão, de recapitulação dos tópicos que nós já trabalhamos aqui desde terça-feira, e hoje nós iremos dar continuidade. O ponto que nós iremos discorrer hoje está intimamente ligado com o tema, só que agora nós iremos apontar aqui algumas consequências da má amizade. Então nós já vimos aqui que a Sagrada Escritura, de forma terminante, de forma muito precisa, ela nos esclarece e nos adverte quanto a más amizades. Só que agora nós iremos aqui registrar algumas consequências danosas, prejudiciais, nocivas das más amizades. A primeira consequência que nós poderíamos aqui elencar, é que a má amizade, ela traz consigo a influência negativa. Então, uma pessoa que ela se coloca em amizade com uma pessoa inapropriada, ela vai sofrer uma influência negativa. Ela não vai ser beneficiada, ela vai sofrer prejuízos. E há um texto na Escritura que eu quero preludiar aqui, que está no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria, um livro sapiencial. E eu quero aduzi-los a Provérbios 22, 24, onde o proverbista ele é oportuno ao dizer o seguinte, é Provérbios 22, versos 24 e 25,
Você que está aí na sua casa, que tem condições de pegar a Bíblia em mãos, faça isso. Do contrário, eu estou aqui com o pastor Orlando para lermos a Bíblia para você, explicá-la e aplicá-la ao seu coração. O sagrado texto diz assim: não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Você ouviu aí direitinho, ouvinte? O livro de Provérbios é um livro essencialmente prático, mas apesar de ser prático, ele está embebido de boa teologia. Ele retrata aí o Deus da glória, o Deus de toda a sabedoria, que compartilha a sabedoria com o seu povo. O livro de Provérbios, ele tem como princípio uma verdade fundamental, é o temor do Senhor. E aqui aproveito o ensejo que nós estamos citando esse texto de Provérbios, um livro de sabedoria, para dizer o seguinte: nós vivemos uma época em que muitas pessoas estão correndo atrás de forma enérgica da sabedoria. Entretanto, o que muitos não consideram é que sabedoria eles devem buscar. A sabedoria que muitos estão procurando de forma ávida é uma sabedoria meramente especulativa. Há um autor que é muito conhecido, tem muitos livros escritos no Brasil. Ele trabalha aí na área da mente, da psicologia, e ele diz o seguinte: ele falando sobre o princípio da sabedoria e algumas áreas do saber, do conhecimento. Ele diz algo curioso, que na filosofia, o princípio da sabedoria é a dúvida. Então, duvidar é o princípio da sabedoria para a filosofia. Ele diz mais, que para a psicologia, o princípio da sabedoria é a crítica ou a autocrítica. É você autocriticar. Ele diz mais que na área dos recursos humanos, o princípio da sabedoria é a determinação. Entretanto, a Sagrada Escritura, no livro de Provérbios, vai mostrar que o princípio da verdadeira sabedoria, sabe qual é? É o temor do Senhor. É isso mesmo. O princípio da verdadeira sabedoria, da sabedoria que advém de Deus, que é todo sábio, o Deus de sabedoria, é o temor ao seu nome. É isso que lemos em várias passagens de Provérbios, inclusive em Provérbios 9:10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E no livro de Provérbios, portanto, é apresentada a aplicação da lei moral de Deus. Como é um servo de Deus que aplica a Sagrada Escritura, a lei moral de Deus na sua vida? Ele diz o seguinte aqui: não faça amizade com os briguentos. A tradução que eu estou lendo aqui é uma tradução chamada NVT, que é a nova versão transformadora, a linguagem mais clara, e diz aí que não faça amizade com os briguentos, com iracundo, nem ande com quem se ira facilmente. Por que vai acontecer? Pois aprenderá a ser igual a eles. Olha a influência negativa. A pessoa vai ser afetada. Então veja, você que está me ouvindo agora, caro ouvinte, se você se associar, se você passar a ter amizade com pessoas indevidas, você vai sofrer uma influência negativa na sua vida. O texto é enfático, é claro, é contundente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Então veja, então, além da influência negativa, o fato da pessoa acabar se conformando, imitando a pessoa que ela está com vínculo de amizade, o texto diz aí que ela vai se colocar a si mesma em perigo. Então você que me ouve nesse momento, essa palavra é para você. Pode ser que você não tenha considerado isso. A gente tem visto aqui que há duas concepções extremadas em relação à amizade. Algumas pessoas dizem que deve ser amigo de todo mundo. Mas a Escritura vai mostrar que não, isso é perigoso. Isso é ruim. Ser amigo de todo mundo é algo nocivo. E o outro grupo diz que não deve ser amigo de ninguém. Então nós estamos aqui procurando um ponto de equilíbrio. O que a Bíblia diz sobre o assunto? Então já sabemos que Deus criou o ser humano relacional, de modo que o homem só pode ter amizade ou desfrutar de amizade porque Deus assim o criou. Mas vemos também que, embora Deus criou o homem com a capacidade de se relacionar, Deus não criou o homem para o isolamento, mas para o relacionamento. Mas o pecado, uma vez que entrou no mundo, o pecado afetou todas as áreas da vida humana, inclusive no que tange ao relacionamento. A começar com Deus, mas também o relacionamento interpessoal. Só que o proverbista está dizendo que não faça amizade com os briguentos. Então esse texto aqui, somado com aquilo que nós já vimos, nos adverte que nós não devemos ser abertos para amizade com todos de forma indistinta. Nós temos que ser criteriosos. Nós temos que ser cuidadosos. Porque
Do contrário, nós iremos sofrer uma influência nefasta, uma influência negativa, ruim, inapropriada. Há uma frase muito comum que diz que diz-me com quem andas e eu direi quem tu és. Esse é um ditado popular, um adágio popular, mas que reflete o que a Escritura diz. Temos que ter cuidado, porque as consequências de ter más companhias, más amizades, é justamente isso, sofrer influência negativa e estar debaixo do perigo, conforme a parte final aqui do verso de número 25. Eu acredito que você, que me ouve agora, já ouviu falar que Deus, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o Deus da igreja, o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, ele separou um povo para si no Antigo Testamento. Através de um homem chamado Abraão, Deus ele forma uma nação chamada Israel. O povo, na ocasião, estava preso, aprisionado no Egito, vivendo uma vida de escravidão, sofrimento, amargura, sofrimento atroz. Mas a Bíblia diz que os israelitas começaram a clamar a Deus. Deus então levanta um homem libertador chamado Moisés e liberta o povo do Egito. Só que a Bíblia vai nos mostrar no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 38, que quando a nação de Israel, os israelitas, saíram do Egito, sendo conduzida ali por Moisés, no meio deles saiu também um povo, uma mistura de gente, conforme se lê em Êxodo, capítulo 12, 38. O texto diz, e subiu também com eles uma mistura de gente. No livro de Números, capítulo 11, versículo de número 4, Moisés, que escreveu o livro de Números, ele vai mostrar e vai denominar essas pessoas que saíram com o povo de Deus, chamando eles de populacho, ou vulgo. Esse povo que saiu do meio deles, ou com eles, era um povo que não era israelita, e aproveitou o ensejo que Deus havia libertado o povo e saiu do meio. Saiu acompanhando o povo de Israel, e conforme nós lemos em Números capítulo 11, o povo de Israel começou a lembrar dos alimentos que eles comiam no Egito. Começou a lembrar da carne, começou a lembrar do alho, começou a lembrar do alimento, da comida que eles comiam lá. Eles começaram a questionar o maná que Deus mandava do céu para alimentá-los. Eles queriam aquelas iguarias que eles comiam lá no Egito. E é interessante que quando nós lemos Números capítulo 11, versículo 4, isso se deu não somente pela inclinação de Israel ao pecado, a desonra a Deus, a desobediência, a murmuração, mas também por causa da influência daquele povo que saiu no meio deles. Vocês se lembram? O povo que é chamado de populacho, vulgo. Olha o que está escrito em Números capítulo 11, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Então perceba, caro ouvinte, o povo de Israel, os israelitas, estavam agora com desejo de comer da carne que eles comiam no Egito. Só que o texto vai dizer que além do desejo deles, esse desejo, essa vontade, foi despertada por meio de um grupo de pessoas, uma mistura de gente que estava no meio deles. Onde eu quero chegar com isso? É que as más companhias, as más amizades, traz influência negativa. Eu não sei com quem você tem andado. Eu não sei qual é o grupo que compõe o rol de amizades na sua vida. Mas eu quero deixar claro para você, ouvinte, que as más amizades trazem consigo uma má influência. Então, quantas pessoas jovens que tinham uma educação tão maravilhosa por parte dos pais, da igreja, aí no colégio, amiguinhos, desprovidos de temor, de decoro, de recato, e esses moços jovens começaram a dar ouvidos. De repente, os princípios que os pais ensinaram começam a se esvair. Esses jovens que eram obedientes, respeitosos, hoje são irreconhecíveis. O pai, a mãe, olha assim, esse não é meu filho, não é minha filha, não. Sabe por quê? Porque eles passaram a dar ouvidos e a se envolver com pessoas que eles não deveriam nunca se envolver. Porque eles não deveriam ter afinidade, amizade com pessoas
cujo caráter é duvidoso. Então a Escritura deixa muito claro isso, como um dia, como um cristal, como disse o pastor Arlan. Mas amizades trazem consequências, uma influência negativa. Não tem jeito, a gente já apresentou aqui, terça-feira especialmente, quarta também, que um cristão, ele deve ser criterioso na escolha da sua amizade. Nós teremos um tópico aqui mais adiante, nós iremos falar sobre a amizade que deve ser escolhida e também a amizade que deve ser imitada. Nós estamos explorando aqui a amizade que deve ser evitada, isso mesmo, e mostrando agora as consequências disso, dessas más companhias. Então tem pessoas que são outras, depois que passou a ter amizade com certas pessoas. Mulheres, às vezes, casadas, a mulher era respeitosa, amorosa, dedicada, batalhadeira, a mulher de valor, a mulher de dignidade, de prestígio. Aí começou a se envolver com certas amigas, essa mulher também às vezes já se torna irreconhecível. Começa a ter um linguajar totalmente diferente. Enfim, o que nós estamos apontando aqui, caro ouvinte, é que verdadeiramente as más amizades trazem consequências terríveis. Tem pessoas que a mentalidade é forjada pela má amizade. Então você que me ouve, tenha cuidado. Seja uma pessoa cuidadosa. Possa ser que você tenha se envolvido com pessoas que você tem consciência que você não pode estar envolvida. Só está trazendo má influência para você. E uma pessoa que é cristã, que tem a palavra de Deus como a palavra verdadeira e se deixa levar por más companhias, já está em desvantagem. Tem algumas pessoas que dizem assim, pastor lá, não, mas eu vou ganhar ela para Jesus. Mas ganhar como? Tendo um nível de amizade indevida? Nós já vimos aqui em relação aos níveis de amizade, que você pode ter amizade no sentido de colega, no sentido de vizinho, mas no nível de melhor amigo, não. Porque a amizade, conforme já deixamos bem claro aqui, ela envolve uma influência mútua por parte das pessoas que estão envolvidas na amizade. Então não tem como a pessoa só influenciar. É necessário que na verdadeira amizade haja uma influência mútua, recíproca. Um influencia o outro, um aconselha o outro. Então não tem essa. Não, eu só ajudo ele, só aconselho e ele é meu melhor amigo. Não tem como. Se você diz ser amigo de uma pessoa e fala que não recebe influência dela, então isso não é amizade. E se você tiver com uma pessoa que é imprópria, é uma pessoa que não tem princípio, não tem os valores da palavra de Deus, são pessoas desonestas, mentirosas, pessoas de má reputação, e você se deixa levar, não pense você que você só influencia, não. Você é influenciado. Porque a amizade, ela envolve necessariamente isso. É uma troca, por assim dizer, de influência. Um influencia o outro. E a consequência é inevitável. Há um texto da Bíblia, você que tem nos acompanhado aí nesses quadros de diálogo bíblico pastoral, que nos acompanhou quando falamos sobre os maus conselhos que devem ser evitados, nós apresentamos aqui um exemplo de um homem que era filho do rei Davi, Aminon. Aminon, ele passou a ter um desejo impuro, terrível, medonho, para com a sua irmã Tamar. O desejo macabro. E a Bíblia mostra para nós que ele tinha uma amizade com um homem chamado Jonadab, um jovem totalmente desprovido do temor de Deus. Um jovem que era movido pela carnalidade, pela perversão, e deu um mau conselho para Abinadab, ou para Aminon melhor. Aminon ouviu aquele conselho, cumpriu aquele conselho, e o que aconteceu? Violentou a própria irmã, depois o irmão dele, Absalão, tomou conhecimento e o matou. Olha só como é que as pessoas sofrem quando elas se envolvem aí com más amizades e maus conselhos. Então Aminon, ele sentiu e sofreu na pele a experiência terrível e drástica de receber maus conselhos e de ter más amizades. Há um outro texto também que nós já mencionamos algumas vezes, mas eu acredito que vale a pena trazer a lume, trazer à tona aqui. É a conhecida passagem de 1 Coríntios 15. O contexto, você já sabe, nós temos trabalhado aqui na igreja de Corinto. Alguns estavam sendo influenciados pela um pensamento da cultura grega, pelo fato da cidade de Corinto ser uma cidade grega. Havia naquela época o chamado dualismo filosófico. Eles menosprezavam o corpo, diziam que o corpo era o cativeiro da alma, do espírito, de modo que eles recebiam a morte até com tranquilidade, porque para eles, uma pessoa que morria estava sendo liberta do cativeiro. E eles passaram a
a desenvolver o seguinte pensamento dentro da igreja. Não tem esse negócio de ressurreição do corpo dos crentes, não. Uma vez que eles consideravam o corpo como ruim, aí eles pensavam o seguinte: se a pessoa morrer, ela está livre. Ela vai voltar para o corpo, ou se ela vai voltar para a prisão. Aí Paulo escreve para combater isso e orientar os irmãos. E nisso, Paulo, em 1 Coríntios 15, 33, adverte a igreja, os crentes, dizendo o seguinte: não vos enganeis. As más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, dentro da igreja coríntia, a igreja estava em Corinto, muitos crentes estavam sendo afetados, influenciados negativamente por causa das más amizades. Então isso é muito sério, pastor Arlan. Pessoas que têm se deixado levar, se influenciar negativamente por más amizades. Então perceba, caro ouvinte, isso é sério. Tenha muito cuidado com a amizade. Eu queria aqui aproveitar o ensejo, uma vez que a gente está falando aqui de relacionamento, de amizade, eu quero abrir um leque aqui, aproveitando a ocasião, para falar do relacionamento conjugal entre o crente e um descrente. Por que eu tenho que falar isso? Porque é oportuno falar isso. Porque quando a gente fala do cuidado que devemos ter com a amizade, o próprio Deus havia dado uma ordem para Israel, após tirar a nação do Egito, que a nação não deveria se misturar com povos alheios. Na verdade, Israel deveria ser luz para as nações. Mas em Deuteronômio capítulo 7 nos é apresentado uma orientação muito clara para o povo de Deus na antiga aliança. Me escute com atenção. Quando o Senhor teu Deus se tiver introduzido na terra, a qual passa a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais poderosas, mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para serir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. O que Deus está dizendo para Israel aqui? Vocês não podem fazer aliança com povos estranhos. Vocês não devem se associar com povos estranhos. E escute o que está escrito no versículo 3. Nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Percebeu aí? Deus está dizendo que Israel não deveria fazer pacto, aliança com povos estranhos, inclusive no aspecto do casamento. O texto é claro: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Então aqui Deus deixa claro que ele não subscreve o relacionamento entre um servo dele com uma pessoa que não é servo dele, uma pessoa que está fora do evangelho, no caso da igreja. Deus não aprova, não. Eu quero ler com você, e depois voltar aqui para Deuteronômio capítulo 7, porque é muito oportuno, que Deus verdadeiramente ele não concorda com isso, Deus não aprova. Então, hoje, pastor Orlando, tem pessoas que dizem o seguinte: não, eu sou cristão e eu vou ter um relacionamento missionário. E sabe como é que é o relacionamento missionário que muitas pessoas dizem? Não, eu estou interessado aí com uma pessoa que não é cristã, mas eu vou me envolver com ela, posso até casar, ou namorar, noivar, mas é uma obra. Quem sabe Deus possa salvar ele através da minha vida? Isso é perigoso. Isso é um risco. Me ouça com atenção. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai tratar aqui o capítulo inteiro, basicamente, sobre o casamento. E ele aqui em 1 Coríntios capítulo 7, ao orientar as pessoas, os irmãos, ele vai ter uma palavra específica para viúvas. Maravilha. E quando chega a 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, olha o que Paulo diz, pelo Espírito Santo. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Aí as mulheres na igreja podem falar: opa, quem quiser. Aí Paulo conclui: contanto que seja no Senhor. Percebeu, ouvinte? Deus não aprova relacionamento entre um crente e um descrente. Nós vimos aqui, na quarta-feira, 2 Coríntios 6,14, Paulo falando sobre o cuidado com os falsos mestres. Ele usa a linguagem: não vos prendais a um jugo desigual
com os infiéis. Porque que sociedade há entre a justiça e a injustiça? E que comunhão há entre a luz e as trevas? Então, um ponto ali era a relação com os falsos mestres, mas por princípio, esse princípio é estendido a todas as áreas da vida. Então, não vai dar certo, Deus não aprova. E por que Deus no Antigo Testamento havia dado essa advertência? Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 4. Por que não pode ter esse casamento misto? Está escrito: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Então Deus proíbe, dá razão aqui. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa que se envolve com outra pessoa que é de outra religião, de outra crença, não vai dar certo, porque essa pessoa vai desviar os meus servos de mim. Pastor Arlan, isso é muito sério, não é verdade? Muito sério, pastor Arlan. Inclusive, é bom ressaltar essa questão, porque tem muitos cristãos que pensam de forma equivocada o seguinte: olha, eu vou optar pelo chamado namoro, relacionamento missionário. Quantas mulheres que choram os danos da agonia porque entraram nessa enrascada, foram más aconselhadas e passaram a aderir essa mentalidade anticristã. Não, eu conheço um rapaz que é muito bonito, é simpático, só falta ele ir para a igreja, ou ser cristão. Então embarca nessa chamada obra missionária em termos do relacionamento. Então é importante que essa irmã que nos ouve agora venha se conscientizar disso, pastor Arlen. É muito perigoso incorrer por esse caminho, contrariando, destoando assim terminantemente a palavra de Deus. Só que é bom ressaltar também, pastor Arlen, que quando a gente fala que um cristão não deve se relacionar em termos emocionais com uma pessoa não cristã, é interessante ressaltar que nós não estamos nos referindo a pessoas que se converteram e o seu cônjuge não se converteu. Para isso, Paulo mentoria a igreja que estava em Corinto, na sua primeira carta magna, a essa igreja, capítulo 7, versículos 13 e 14, dizendo: e se alguma mulher tem um marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Então perceba, você tem nos ouvido falar que Deus não subscreve, que Deus não aprova o relacionamento amoroso entre um crente e uma descrente. Aí você pode pensar, e agora? Eu era mundana, meu marido também, eu me converti, ele não, e agora eu tenho que romper? Pera lá, vamos entender a Bíblia em contexto. O programa Bíblia em Foco tem essa finalidade precípua de explicar a Bíblia considerando o seu respectivo contexto. Aqui, em 1 Coríntios 7:3, Paulo é incisivo. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixa. Qual é o contexto aqui? Os dois eram descrentes, só que aqui a mulher se converteu e o marido não. Sim. Só que ele quer continuar comungando, vivendo com ela. Aí Paulo fala, olha, nesse caso, você não pode deixá-lo. Aí ele prossegue no versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Aí talvez você se pergunte, o que significa o marido descrente ser santificado pela mulher? Se você pensou isso, excelente pergunta. Paulo, quando diz que o marido descrente é santificado pela mulher, ele está dizendo que o fato da mulher cristã, ela edificar o seu lar, ela viver a vida cristã no lar, ela vai trazer a influência do evangelho para o seu lar. Glória a Deus. Ou seja, o marido descrente será santificado nesses termos. Ele vai receber em si a influência positiva do sacro evangelho. E isso, mestre, pode ser também exemplificado com a vida de José. Ele estava na casa de Potifar. Sim. E esse aspecto de Deus ser favorável até o próprio Potifar por causa de José. A influência do agir de Deus através do seu servo. Justamente. E é bom, nós deixamos aqui um conselho para essa irmã que tem um marido descrente, passou o que fazer. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1, ele vai emitir uma orientação digna de nota para sua. Como uma mulher cristã que tem um marido descrente deve proceder em seu lar no afã de influenciá-lo com o evangelho. Pedro diz, semelhantemente vós mulheres,
sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. 2 detalhes aqui. Primeiro, o texto manda a mulher cristã ser submissa ao seu respectivo marido. E você que tem nos acompanhado nessa jornada já sabe que a mulher ser submissa significa basicamente, de forma pueril, a mulher estar sob a missão do marido. O marido tem uma missão multifacetada e o papel dela como esposa é ser submissa, dando todo o respaldo necessário para o seu respectivo marido. Só que Pedro elenca outra coisa. Ele diz o seguinte, olha, se algum não obedece à palavra, ou seja, o marido descrente não obedece ao evangelho, pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavra. Isso não quer dizer que hora ou outra a mulher não vai pregar a palavra de Deus. Só que aqui Pedro, ele enfatiza a questão do comportamento da esposa no lar. Porque tem mulheres que são cristãs, mas são rixosas. Sim. Não tem sabedoria, pastor Arne. Cobra demais, exige o tempo todo. Aí o marido, que já é descrente, ele passa a ter mais fastio. Sim. Até mesmo a questão do orgulho. Essa mulher fica impressionando, me cobrando demais, agora que eu não vou mesmo. Então aqui Pedro mostra o seguinte, olha, mulher, você deve ser submissa ao seu respectivo marido e você deve ter um comportamento tão apropriado, de maneira tal que ele venha a ser ganho sem palavra. Ou seja, a mulher cristã vivendo a vida cristã no lar, ela vai trazer influência do evangelho para o marido, de maneira que ele pode vir a se converter. Maravilha, mestre. Então nós estamos vendo aí, ouvinte, as consequências da má amizade. Já vimos que a má amizade pode desencadear, acarretar em uma influência negativa. E veremos agora que uma má amizade pode trazer aflição e sofrimento. Talvez você está relutante ao nos ouvir falar a palavra de Deus acerca da amizade. Que nada, esse pastor sabe de nada. Eu sou novo, esse pastor é antiquado. Eu quero te dizer que estamos aqui para te falar com conhecimento de causa. A má amizade, inevitavelmente, vai trazer sofrimento e aflição para você, se você não se desencilhar da má companhia. Salomão, em Provérbios 18, 24, na versão NVI, lemos assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Perceba, quem tem muitos amigos, sem critério, de forma inapropriada, pode chegar à ruína, ao sofrimento. Salomão também, em Provérbios 13, verso de número 20, ele diz: o justo, deixa eu ver aqui, versículo 20, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. A aflição será inevitável na vida daqueles que aderirem, que se associarem com pessoas inapropriadas. É sofrimento na certa. No adágio popular diz o seguinte, que quem não ouve conselho, ouve o quê? Coitado. Eu me lembro que em dado momento, uma jovem senhora, ela estava em uma situação calamitosa, caro ouvinte, na dependência de drogas, de crack, e minha esposa bondosamente preparou uma refeição para ela. Ela estava passando na porta e eu, juntamente com o pastor, começamos a pregar para ela, inquirir. Ela começou a dizer, descrever que era uma cristã, que tinha um filhinho, que era bem casada, só que ela começou a ver muito problema na igreja, a interpretação dela, e começou a se associar com pessoas que ela nunca deveria se associar. Ela agora está na sarjeta. E ela disse o seguinte: olha, irmãos, eu daria tudo para pelo menos limpar o chão da minha casa, mas eu não posso mais, eu não tenho mais, porque as más companhias, a má amizade vai desencadear em aflição, em sofrimento. Muito sério isso, não é, mestre? Então quero aproveitar aqui a oportunidade e me dirigir a ouvinte que, porventura, tem se associado com más companhias. Deus, ele pela sua sabedoria e conhecimento pleno, ele sabe quem são seus amigos. Ele sabe quem está influenciando a sua vida. E Deus, ele quer salvar você,
inclusive das más amizades. Então você que ouviu essa temática de hoje, as consequências das más amizades, você precisa tomar uma decisão. Você precisa se desvencilhar de toda amizade imprópria. Você é jovem, que tem se deixado influenciar, tem se envolvido com más companhias. Você precisa deixar essas companhias. Pode ser que nesse período do ano você tenha recebido vários tipos de convites impróprios. Vamos, moço. Seu pai e sua mãe não têm esse direito sobre você, de falar que você não deve ir para a festa comigo e tal. Eu quero dizer para você, fuja desse tipo de amizade. Especialmente você que é cristão. E tem jovens que às vezes se deixam levar pelos coleguinhas. Tenha cuidado, jovem. Eu quero ler um texto da Escritura para você em Hebreus 12, versículo de número 1. Onde o escritor aos Hebreus diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O ponto aqui é o seguinte: é necessário deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, tudo aquilo que impede você crescer em Cristo, tudo aquilo que impede, que é um estorvo, que é um empecilho para você progredir, você tem que deixar, inclusive as más amizades. Então, o apelo da Escritura para o seu coração hoje é esse apelo, é esse chamado, essa convocação. Sim. Você precisa deixar toda má amizade, se voltar para Deus, se voltar para Cristo e procurar as amizades corretas. Amizades que glorificam a Deus. Inclusive, na segunda-feira nós iremos tratar desse tópico, a escolha da boa amizade. Você não pode perder. Então, por hoje, fica com essa verdade no seu coração. Abra mão de toda má companhia.